Se você está passando por uma fase difícil na sua vida, saiba que esse vídeo não foi enviado por acaso. Você é um cara que está passando por várias provações. Você é uma pessoa que tudo que você faz sempre sente que você não fez o suficiente. Saiba que esse vídeo é para você, tá? Seja você homem, seja você uma mulher, a gente chega a uma fase, a gente fica cansado de tudo. Eu fui um moleque que já fiquei chateado com várias coisas. Eu fui um moleque que já enturmou com pessoas que nem devia por causa da questão de princípios. Já me enturmei com pessoas que não agregavam comigo só para agradar ou não me sentir sozinho. Mas hoje em dia eu vejo que isso é uma bobeira, sabe? Isso é qualquer coisa que uma pessoa faria para não ter a liberdade de se sentir livre, de se sentir bem, de se sentir independente, de se as pessoas vai começar a fazer algo com você, pode ser no trabalho, pode ser na academia, começar a treinar com você. Independente disso, você ter essa liberdade de fazer tudo praticamente sozinho, sem ter o peso na consciência. E é isso que eu vou falar com vocês hoje. Eu já fui uma pessoa que já sofreu por conta disso, já me senti sozinho, já passei por fases boas, mas já passei por fases também ruins. E hoje eu me encontro no ápice da maturidade, alcançando o físico que eu pretendo, conseguindo ambições profissionais que eu nem imaginava que eu ia chegar, por mais que agora eu trabalho de jovem aprendiz. Mas isso não importa, o que importa é que eu consegui, até porque uma época atrás eu não queria estudar, eu não tinha vontade de estudar. Então, consequentemente, quando você não estuda, cara, quando você vai trabalhar, você tem que pegar qualquer tipo de trabalho que sobra pra você. E só porque tem um salário bom, não quer dizer que você vai ter essa sanidade mental, tá? Então, eu tive que mudar, depois que eu apliquei na prática, depois que eu vi como era o mundo do comércio, como o mundo era se eu não estivesse realmente estudando, dando meu máximo, né? Então é praticamente isso que eu quero falar, cara. Eu acho que às vezes você pensa o seguinte: pô, eu não tenho experiência nenhuma no currículo, eu vou ter que pegar esse emprego aqui, esse emprego não vai fazer sentido pra mim. Essa situação que eu tô passando é muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir. Mas, cara, acredita porque você precisa acreditar em si mesmo, ninguém vai fazer isso pra você. Eu falo da mesma forma porque eu também já tive momentos de dúvidas, né? Hoje eu me encontro em momentos de dúvidas, mas sempre há algo que garante que eu tô fazendo a coisa certa. Eu lembrando do passado que eu tive, sabe? Eu poder compartilhar aqui com vocês. Eu vou falar o contexto geral, vamos falar por partes, né? Eu fui um menino esforçado no começo na escola. Eu era um menino dedicado, inteligente, educado, bobo, até demais. E por conta disso, quando eu entrei na minha primeira escola pública, né, que eu tive a oportunidade de estudar em escola particular, mas foi muito pouco tempo mesmo na minha vida, até porque minha família não tem muitas condições para isso. Mas no momento, minha mãe trabalhava em escola particular e ela propôs essa oportunidade aí para mim. Eu ganhei uma bolsa gratuita e fui estudar nessa escola particular. Estudando nessa escola particular, eu acabei pegando modos de comportamento dos meninos de lá, né? Mimado, educado até demais, bobo até demais ao ponto de ser trouxa. Mas eu era criança ainda, cara. Então não tinha maldade, sabe? Não tinha nenhum aspecto negativo ali ainda. Eu tava na minha fase de aprendizado, mas
eu penso o seguinte, eu podia ser, eu podia ter um caráter melhor, poderia, mas hoje eu não agreguei com isso, então tudo fez sentido. Então, quando eu cheguei na minha primeira escola pública, né, que eu lembro até hoje, o pessoal que estudou no Randolph aí vai lembrar muito bem disso, em Contagem, né? Pessoal que tá assistindo esse vídeo de Contagem aí, ou de Minas Gerais, ou de Belo Horizonte, comenta aí. Mas meu primeiro colégio público foi o Randolph, né? Uma escola muito boa, professor sensacional. Mas naquela época eu era um menino baixinho, muito magro mesmo, magro absurdamente, porque eu tenho uma dificuldade enorme para ganhar peso. Tanto que na academia, assim quando eu mando o treino, eu tenho que mandar automaticamente uma bacia de comida, senão não consigo bater as proteínas. Mas assim, naquela época era extraordinário. De tão magro que eu era, de tão inofensivo, né, eu poderia dizer. E eu achei que ia ser a mesma coisa, cara, de colégio particular para colégio público. Só que quando eu cheguei lá, cara, eu fui esculachado praticamente. Os meninos me achavam eu bobo demais, já fui zoado pela minha altura, que eu era baixinho, por ser magro demais, inofensivo, não saber me proteger quando aqueles valentão chegava. Isso foi logo no meu primeiro ano, tá? No colégio particular, se eu não me engano. Eu comecei lá no quarto ano, no terceiro, eu não lembro muito, do ensino fundamental. Mas assim, eu já sofri demais com isso, cara. Eu já sofri muito com isso. E o aprendizado que eu tive ali foi que eu devia me enturmar com essas pessoas que faziam mal para as outras, para eu não ser o próximo a ser, como eu posso dizer, para ser também mais uma vítima, né? Mais uma vez. Então, isso que eu fui pensando ao longo dos anos, até eu chegar no ensino médio, né? Do ensino fundamental para o médio. E quando eu cheguei no ensino médio, eu já estava uma pessoa mais desenrolada, já sabia conversar e tal. Mas ainda assim faltava muita coisa ainda para aprender, muita coisa para amadurecer, eu poderia dizer. E aí eu cheguei no ensino médio e acabei conhecendo as pessoas também. Coisa assim de namoradinho de escola também. Quando eu cheguei no ensino médio, quando eu fiz isso, né, de me agrupar assim com as pessoas, eu fui moldando a personalidade que eu não gostaria de ter, porque eu tenho minha personalidade. Mas quando você deixa de ser você para encaixar em outro grupo social, cara, você faz coisas assim inimaginável. Você chega a ponto até de beber e fumar. Eu vou entrar nesse contexto mais para frente. E aí, quando eu só fazia graça no ensino médio, só matava aula, seguia conselho de gente que não queria coisas boas na escola, aí eu tomei minha primeira bomba, né? Bomba é ser reprovado na escola, tá? E aí, cara, que lá pra 2023, 24, né? Se eu não me engano, 24. Foi o ápice, assim, sabe? De parar de fazer o que eu devia fazer para querer me encaixar em grupo social. Mas foi um aprendizado também, né? Conheci muita gente que eu tenho consideração até hoje na escola. Da escola pra vida, né? Poderia dizer. Mas, assim, eu já fiz muita besteira, cara, referente a isso. Eu já fiz muita besteira. Em 2024 eu comecei a melhorar minha aparência visual. Eu comecei a fazer teste em outros clubes também, porque eu queria ser jogador profissional, não virei. Aceito isso, já levo isso como aprendizado na minha vida. Se hoje eu tenho uma mentalidade forte, é por conta disso também. Mas naquela época ali, cara,
eu chegava a ponto até de beber e fumar, justamente para me enturmar com pessoas ou para pegar umas menininhas também. Enfim, cara, é coisa assim que eu mesmo não acredito, né, que eu já fiz isso, mas foi aprendizado, cara. E eu falo pra você, não deixe de ser você para querer se encaixar em grupo social, para querer agradar os outros, sabe, que nem quer o seu bem, às vezes nem liga pra você. Então, foi esse o conselho que eu trago pra vocês. Assim que eu terminei ali, assim que eu saí da escola, né? Assim que eu saí da escola, eu tinha que ir trabalhar, né? E aí, no meio do percurso ali, eu peguei comércio, eu sofri uma pressão demais, agradeço até hoje a oportunidade que eu tive no comércio, foi a melhor coisa da minha vida. Eu acho que ali foi onde abriu portas para mim, pensar diferente sobre a vida, ter mais maturidade, ser uma pessoa mais responsável. Eu tenho meus momentos de brincar, de zoar, mas no contexto geral, profissional, meta de vida, isso aí eu não reclamo nada, tá? Isso aí eu não reclamo nada, porque hoje em dia a clareza que eu tenho é por conta disso, tá? E eu consegui essa oportunidade aí de jovem aprendiz por conta do meu esforço mesmo. Comecei a fazer curso de programação. Eu acho que essa parte que mexe com tecnologia, assim, eu busquei ter mais conhecimento, peguei o Excel, comecei a mexer nele para ver como é que eu ia me sair. Fiz a entrevista de emprego, passei, mas antes eu já tinha feito uma entrevista lá na Stellantis para poder trabalhar lá, não tinha passado. Eu sou grato até hoje por todas essas coisas que têm acontecido na minha vida. Tanto que eu entrei na academia, tô, se eu não me engano, há 6, 7 meses na academia já. E assim, quando eu entrei, eu me senti uma pessoa insuficiente. Hoje em dia eu treino pra caramba, dedico o máximo. No trabalho também dedico o máximo que eu posso para ajudar o pessoal lá. Para agregar conhecimento também na vida, que é o mais importante, né? E enfim, eu me sinto uma pessoa completamente diferente, não porque eu mudei minha personalidade, mas porque com esses erros que eu tive lá atrás, eu peguei esse aprendizado para aplicar no hoje. Então é isso que eu falo para você, cara. Em vez de você querer agradar as pessoas, querer fazer coisa que você nem quer fazer, a cada 5 você fala para as pessoas que você não quer fazer, ou rolê, ou essas coisas que não se encaixam com os seus princípios, que não se encaixa com o seu caráter, é o não para você mesmo, que você fala para si mesmo. É isso, então se você compartilhar um pequeno trecho da sua história aí nos comentários, já me ajuda pra caramba também, faz eu até pensar diferente, né, em determinadas coisas, aprendo com vocês também, através, né, desse vídeo aí. Você comenta aí, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não crê em religião, muito forte abraço para todo mundo mesmo, sem exceção. Seja você mulher, seja você homem. Sucesso para todos, porque a gente está no mesmo propósito, a gente está no mesmo caminho. A gente tem que fazer tudo que é preciso ser feito, sabe? Para ser uma pessoa sucedida, cheia de espírito, cheia de saúde, cheia de prosperidade, de família, você poder ter uma família, poder ensinar os seus filhos, os ensinamentos que você está tendo agora. Então, às vezes, não sei, né? Às vezes eu posso estar mostrando os vídeos que eu fazia quando eu era jovem, o meu futuro filho, para ele ver isso, pegar de aprendizado também, né? Então, olha só como é que é legal as coisas. Às vezes você deixa de fazer, deixa de iniciar uma coisa, seja começar na academia, seja continuar na academia, seja tentar uma oportunidade financeira diferente, só por conta do medo, cara. Eu tô aqui gravando esse vídeo, mas algum tempo atrás não tinha nem coragem de pegar a câmera e começar a gravar, cara. Então isso que eu falo pra vocês. É isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e falou, até a próxima.